Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pod Eugênia, o podcast onde nós estamos trazendo assuntos que geram dúvidas na comunidade escolar. Eu sou a Kelly Martins e chegamos ao nosso último episódio desta temporada, onde nós estamos abordando temas antirracistas. E hoje nós vamos falar sobre a importância do Pod Eugênia e de ações como essas, para contribuir para a formação de crianças antirracistas e do empoderamento de crianças negras. Mas antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de comentar e também de compartilhar o nosso conteúdo. Roda a vinheta. Hoje nós estamos aqui com a Maria Antônia, que é a nossa convidada mais especial. Tudo bem, Maria Antônia? Sim. Que estudou com a gente aqui no EDI. A Andressa, a Leila, a professora Guarete. Muito obrigada por aceitarem o convite, muito obrigada pela participação de vocês. E eu quero que vocês se apresentem um pouquinho aí pra gente. Meu nome é Maria Antônia, eu estudei há muito tempo aqui e eu saí no ano passado. Tá bom, Maria Antônia. Quer falar um pouquinho do que você faz? Pode falar. Eu corto cabelo, eu toco de cabelo, eu fico gravando TikTok, aí eu brinco, eu vou no parquinho, eu vou pra uma festa e eu vou estudar. Tá bom. Muitas coisas, né? Nossa, faz muitas coisas. Meu nome é Andressa, eu sou a mãe da Maria Antônia, a mãe do Miguel. Eu trabalhei aqui na creche, os meus 2 filhos estudaram aqui e aqui pra mim sempre foi um espaço muito bom. Eu sempre gostei. O meu filho mais velho é apaixonado por aqui e a Maria também. Então só tenho que agradecer pelo convite. Meu nome é Leila, tenho 2 filhos, o Roque Júnior e a Leilane, e eu sou a tia da cozinha, trabalho aqui na cozinha do Ed Eugênia e amo muito trabalhar aqui. Eu sou Gorete, professora da rede há 10 anos e estou aqui também desde o início da construção, da criação do Ed Eugênia e muito feliz por retornar. Ano passado eu estava como professora articuladora da rede, mas meu lugar é dentro da sala de aula junto com os meus pequenos. Então, pra gente começar, eu queria perguntar para vocês se vocês passaram por alguma situação de racismo ou presenciaram, Queria que vocês compartilhassem alguma experiência de vocês e como isso impactou vocês. Eu passei com o meu filho mais velho. O meu filho mais velho ele é um negro, mas ele não é negro de pele retinta. Ele é um negro mais claro. E quando ele era recém-nascido, eu levei ele no pediatra e na recepção do consultório falei tudo, aí a recepcionista perguntou, ele é alérgico a algum medicamento? Até aquele momento eu não sabia. Falei, não sei. Tem como você ligar pra mãezinha dele? Falei, mãezinha, mas eu que sou a mãe. Não, impossível, olha a cor dele e olha a sua. Falei, mas eu sou a mãe dele. Aí eu tive que chamar a responsável pelo consultório, expliquei, eles me pediram 1000 desculpas, mas aquilo doeu. Eu como mãe, só por ele ser um negro não retinto, não acreditarem que eu era a mãe dele. E isso acontece várias vezes quando a gente sai, eu e ele. Ele me chama de mãe, as pessoas olham pra ele, olham pra mim e ficam assim, impossível, não acredito. Só que meu filho tem traços de negro, meu filho tem a boca de negro, o nariz, ele é todo, só a pele dele que não, mas as pessoas não entendem isso. As pessoas têm esse preconceito ainda. Fora de quando eu era criança, eu estudei em colégio particular, eu era excluída porque eu tinha o cabelo muito, muito mais cheio do que eu tenho hoje, grande. Eu era excluída, eu era chamada de cabelo de bombril, de palha de aço. E eu sofria muito isso. E naquela época a gente não tinha como falar, a gente não sabia se defender. Como ela se defende hoje em dia, entendeu? Ela já sabe responder. Ela uma vez, o primo dela chamou ela, seu cabelo duro. Ela olhou bem pra ele,
cabelo duro, olha meu cabelo é lindo. Eu sou linda, me respeita. Todo mundo parou e ficou assim, porque ela tinha 5 para 6 anos. Todo mundo parou, olhou assim. Aí eu falei, eu com a idade dela, eu jamais iria responder desse jeito. E olha que empoderamento. Entendeu? É. Ela com 5 para 6 anos. E eu ensino a ela que ela é uma preta linda, que ela pode usar o que ela quiser, o cabelo que ela quiser, a cor que ela quiser, e que ninguém tem nada a ver com isso. E ela pode chegar onde ela quiser mesmo, ela sendo uma menina negra. Aonde ela quiser, ela vai chegar. E a gente sempre percebeu muito isso da Maria Antônia, que quando a Gorete, não sei se a Gorete deu aula para Maria Antônia. Eu dei aula para Maria Antônia e ela sempre foi uma criança muito empoderada mesmo. Mas era visível, perceptível a desenvoltura dela, a autoestima. Ela uma vez dentro da van, a moça, ai que morena linda, ela olhou bem pra moça. Morena? Olha pra mim, eu sou preta. Tudo bem, você pode falar que eu sou uma preta linda, mas morena não, preta, né? Aí a moça, ai, desculpa. Aí ela, tá, não, tudo bem. Ela sempre foi muito assim, graças a Deus, entendeu? E eu ensino muito isso pra ela. Né, mamãe? Assim, comigo foi com a minha mãe, né? Que minha mãe negra casou com meu pai branco e meus avós paternos eram descendentes de português. Meu avô era racista, né? E ele não aceitou minha mãe como negra, esposa do meu pai. Minha mãe grávida, aos 19 anos, meu pai bateu o pé, casou e foi bem difícil para minha mãe aquela situação, né? Ela ter sofrido aquele racismo. Mas minha mãe naquela época achava que assim, ele foi criado assim pelos pais. E ela aceitava aquela situação, até porque ela não sabia se defender. Mas ela ficou com aquilo guardado para ela, só que ela passou pra gente. Ela passou aquele racismo que ela sofreu de uma forma, de um complexo de inferioridade que ela tinha. Também devido ao racismo estrutural, né? Que ela sofria também por não poder frequentar vários tipos de lugares, porque ela achava na cabeça dela que ela era inferior devido àquele racismo que ela tinha sofrido, porque a família do meu avô tinha uma condição, vamos dizer assim, melhor um pouquinho, então ela achava que ela era inferior e ela acabou passando isso pra gente. Vocês foram criados dessa forma? Fomos criados dessa forma. Ela achava que a gente não podia ir em shoppings, que a gente não podia entrar em algumas lojas caras. Ela olhava a loja e ela achava que a recepcionista, que a vendedora da loja não ia tratar ela bem, então ela não entrava. E aí ela falava, não vamos entrar, vamos em outra loja. Em shopping, ela ficava com vergonha de entrar, ela criou esse complexo de inferioridade nela e passou isso pra gente. E eu cresci também com esse complexo de inferioridade, achando que por a gente ser negro, a gente não tinha direito, que a gente era diferente das outras pessoas. Então, a minha situação foi parecida com a questão escolar. Havia reunião de pais próximo à data comemorativa, né, do Dia das Mães, então teve a reunião e a professora era de uma escola particular, fez uma lembrancinha para as mães, que era um caderno de receitas, era uma baiana, eu lembro muito bem que era papel camurça, né? E aí era uma baiana, e aí, de acordo com o tom de pele, né, da criança, ela fazia a baiana. Então, na minha turma não tinham tantas crianças negras, né? Enfim, aconteceu na reunião o que ficou marcado para mim, e minha mãe me contou depois que durante a reunião a professora foi falando, né, das crianças e tal, e aí falou assim, a Gorete é uma aluna excelente, pena que a mãe não está aqui na reunião. Tem algum responsável da Gorete aí? E aí minha mãe levantou a mão. Aí, ok, seguiu a vida. Eu que estava no recreio, entrei para poder entregar a lembrancinha para minha mãe. E tô vendo a movimentação, todo mundo recebendo, e nada da minha mãe receber a lembrancinha que a professora criou. E aí quando eu fui lá procurar, e aí a professora virou e falou assim, Gorete, cadê sua mãe? Aí eu, minha mãe tá aqui. E aí a professora olhou pro caderno, olhou para minha mãe, porque o tom de pele que estava era aquele salmão, o antigo famoso cor de pele, né, aquele rosado. Cor de pele igual para todo mundo. Cor de pele igual para todo mundo.
E ela olhou para minha mãe, olhava pro caderno, super sem graça, só sabia pedir desculpa, né? Então, assim, minha mãe levou muito isso, que era sempre considerada babá, porque coincidentemente minha mãe andava com uma pessoa branca próxima, né? E eu, pequena, tinha sempre o olho puxadinho. E ela nunca foi considerada, nunca foi a primeira opção de mãe por ser negra, né? E isso impactou muito na minha vida. E a gente falava aquela questão de o lápis cor de pele, né? Cor de pele, cor de pele. E daí surgiu para mim essa questão de preciso conhecer minhas origens, preciso dar representatividade, né, para os outros, né, para que outras crianças ou pessoas não vivam isso, né? A minha mãe também, ela teve essa parte de ser chamada de babá, achar que era babá, porque minha irmã, ela puxou meu pai, né? Ela tem os traços mesmo de branca, a pele, o cabelo. E aí minha mãe, quando andava com ela na rua, todo mundo achava que minha mãe era babá da minha irmã. Nunca achava que minha mãe era a mãe dela. Então, esse tipo de racismo que a minha mãe sofreu, doeu muito, né? Nela e, consequentemente, na gente, né? E aí, no caso, todas vocês são mães, né? Então eu queria fazer uma pergunta assim, a Andressa falou muito, né, que ela empodera a Maria Antônia, e todas vocês passaram, né, vocês passaram pela situação de racismo, e aí como que vocês preparam os filhos de vocês para situações de preconceitos, né? A Andressa falou, né, da Maria Antônia, que você tem um outro filho também de outra idade, não sei como também, se você, sendo um outro momento, se você... vamos dizer assim, agiu de forma diferente, né? Você pode compartilhar também. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês preparam o filho de vocês para lidar com essas situações. Com o meu mais velho, como eu falei, como ele não é negro de pele retinta, eu não tive tanto problemas com ele, porque ele sempre passava despercebido, era mais tranquilo. Em lojas, eu entrava com ele não era tão seguido. As pessoas não ligavam. Ele mesmo contou uma situação que ele e um amigo dele foram numa loja para comprar umas coisas para fazer trabalho. O segurança ficou andando atrás do amigo dele, porque era negro, de pele retinta. E ele andando na loja livremente, só que ele percebeu e ele falou, vem cá. Aí chamou o amigo dele, vem pra cá. Aí o garoto veio, ele falou pro segurança, por que você tá andando só atrás dele? Eu também tô com roupa de escola. Segurança, não, tentou mudar a história. Ele falou, só porque eu sou mais claro do que ele, largou as coisas lá e foi embora, não compraram naquela loja. Tudo tem que, as pessoas, a gente não pode julgar as pessoas pela cor de pele, pela idade, tanto para ele quanto para ela, entendeu? Você tem essa conversa com eles? Tem, muito aberta. Tenho essa conversa com eles muito aberta mesmo, tanto eu quanto meu esposo, porque meu esposo ele é um negro bem escuro, e ele também já passou por muita coisa, ele veio de comunidade, então ele fala que para ele sempre as coisas foram bem mais difíceis, por ele ter vindo de comunidade e ser negro, entendeu? Então a gente conversa muito abertamente com os dois, tanto com ela quanto com o meu mais velho. Porque a gente teve essa questão, né? A gente não sabia se defender. Eu também passei por várias situações e agora a gente está num outro momento. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Leila, você falou também sobre você ter sido criada, né, com a sua mãe, a sua família, né, a sua mãe no caso, né? Ela criou vocês de uma forma assim, que ela tinha esse complexo de inferioridade e ela criou vocês dessa forma. E aí como que você fez pra mudar isso, né? Como que você criou os seus filhos? Seus filhos já são adultos, né? Isso, a minha filha tem 17 e o meu filho tem 21. Na verdade isso começou a mudar quando na minha adolescência, que eu conheci o meu marido, né? E aí ele começou a mudar essa mentalidade em mim. Ele começou a me mostrar que a gente era capaz, começou a mudar a mentalidade, comecei a estudar, comecei a viver coisas novas, comecei a frequentar novos lugares, e aí isso começou a mudar dentro de mim. E aí quando a gente teve filho, eu comecei logo desde o comecinho já a mostrar isso pra eles, mas não foi fácil mudar isso dentro de mim. Na verdade, eles que mudaram isso dentro de mim, porque por eles já terem esse conhecimento, foi o que você falou, né? As coisas já mudaram, então eles que começaram a fazer com que eu mudasse isso, eles que me passaram isso, que a gente tem lugar de fala, que a gente tem direito, que a gente não pode se esconder, que a gente não pode se calar.
que racismo é crime e que a gente tem que se defender. Foram eles que me ensinaram isso. A minha filha, principalmente, ela é muito empoderada, né? E não só a respeito do racismo, a respeito de tudo. A respeito de ser mais gordinha, às vezes de ter alguns defeitinhos que às vezes a gente, né? Por ter esse complexo de inferioridade, a gente achar que a gente não é igual, a gente se comparar. Em todos os sentidos, ela me ajudou a não sofrer esse complexo de inferioridade. Então eu aprendi, na verdade, não foi nem eu que ensinei para eles, né? Eu tentei, sim, né? Mas na verdade foram eles que me ensinaram a me defender, a falar, a não me calar, entendeu? Todas as vezes que por algum motivo eu passei por algumas situações, foram eles que me ensinaram a me defender. Que bacana, muito legal mesmo essa história, Leila. Gorete, você trabalha ao longo de todo o ano, né, as questões étnicos-raciais. E aí eu queria saber de você quais são as figuras negras que te inspiram e como passar essa inspiração para as crianças. Você pode falar um pouquinho pra gente? Posso, então. É bem bacana essa pergunta e fico assim pensando, né, na minha vida ao longo desses anos. Nelson Mandela para mim é uma figura muito importante. Lembro também, tirando da minha infância, e aí entra um pouquinho da minha profissão, aquele filme Ao Mestre com Carinho, que eu acredito que muita gente já tenha assistido. Esse filme é muito bom, esse filme. Muito. Então, assim, aquele professor, aquele diretor, né, negro, empoderado, né, mostrando para os alunos que eles tinham, né, a questão de a capacidade, você pode ser o que você quiser, fazer o que você quiser, né, dentro dessa questão da educação. E aí vem Nelson Mandela, né, a arma mais poderosa, né, para mudar o mundo é a educação. E aí isso me inspira muito, muito, né? E outras pessoas do meu cotidiano, né, que eu venho conversando, as próprias formações da rede. E a última, por exemplo, em 2022 me marcou, que foi falando sobre isso, essa relação ético-racial do jongo. E aí eu falei um pouquinho sobre o jongo e trouxe isso para minha turma dentro de sala, né? Então eu trabalhei com as crianças um pouco sobre isso, sobre de onde veio, falei sobre a cidade, por exemplo. Falei sobre o jongo e a congada, né, que veio por acaso de Minas Gerais. E aí as crianças foram ampliando o seu conhecimento, se empoderando disso. Trouxe até aqui um livro, Pequeno Príncipe Preto, que eu também li para as crianças. E ao final, né, do meu projeto, a criança, uma das crianças, fico até emocionada para falar, porque uma das crianças, a mãe falou assim: Gorete, tem um livro que o meu filho tá querendo. Ele falou que ele se viu lá, o Pequeno Príncipe Preto. E aí entra na questão da cor, porque quando a gente olha, ele não é um preto retinto, ele é um preto claro, né, de pele clara. E aí eu fiquei super feliz porque ele fez a mãe comprar, porque ele se viu, ele se reconheceu. E eu acho super bacana essa questão de empoderamento da fala, porque às vezes, como professores ou adultos mesmo, nós subestimamos o poder da criança, né? E aí, essa questão de, por exemplo, eu querer saber da minha origem, porque eu falo muito que se eu soubesse da minha origem, das coisas que eu sei hoje, antigamente, né, seria muito melhor. Infelizmente, as pessoas que poderiam responder aos meus anseios da minha origem, né, que por exemplo, minha avó, minha bisa, ela era indígena, e aí da Paraíba. Só que eu queria saber hoje, de qual povo, né, e minha mãe não sabe responder. Talvez a minha avó soubesse, mas infelizmente ela não está entre nós. Então, assim, é uma parte que eu vou deixar vazia para o meu filho, né, da origem dele. Então, eu provoco isso nas famílias para que elas possam buscar e ensinar a origem, né, buscar a origem, porque aprendendo sobre a origem, a gente consegue transformar esse mundo, trazendo mais justiça, mais solidariedade, né, mais empatia,
né? E eu faço isso como eu que inspiro as minhas crianças? Dando a elas o poder de fala, né? Trazendo as experiências, validando os seus sentimentos, né? Porque às vezes como adulto a gente, não, só eu que posso, né? E a criança não, a criança tem esse direito, né? É válido o choro ou o questionamento, porque o que a gente quer como professor é que essa criança seja empoderada, tenha esse poder de fala e que ela possa trazer isso para o mundo, né, para a sociedade. Porque quando a criança questiona, ela acaba diminuindo essa questão da discriminação racial, do preconceito, né, e abraçando mais essa diversidade que nós temos. E aí, legal. Entra até muito no que a Leila falou, né? Que a Leila falou que os filhos dela também ensinaram muito, né? Sim. Que é uma outra geração. Sim, aí, por exemplo, os livros. Agora eu estou trabalhando, por exemplo, a questão das brincadeiras. Aí eu trouxe, por exemplo, o livro do Rogério e do Aguaré, que são as brincadeiras indígenas e africanas, que parecem muito com as nossas, né? Então as crianças ficam assim, não é restrito só aqui no Brasil, as crianças também brincam, todas as crianças brincam. E quais são essas brincadeiras, né? E aí, por exemplo, trouxe o jongo, a capoeira, e nessa história do jongo e da congada, culminou exatamente ser no mesmo dia a nossa festa, a apresentação, que aconteceu também lá em Minas Gerais, né? O evento. E eu conversei com os pais, trouxe a questão do preconceito, porque o tom, né, a batida da música, né, lembrava, o pessoal falou assim, isso aí não é música para se cantar não. E aí a gente foi trabalhando essa questão do preconceito através das crianças, para que elas levassem para as famílias. E aí num vídeo que uma família compartilhou no grupo do WhatsApp da turma, né? Trabalhamos, as crianças amaram a música e no final assim tá o vídeo da apresentação e aí tem alguém falando assim, isso aí é música de macumba. E aí uma mãe defende, não, isso é algo cultural, a professora está ensinando uma cultura, porque o nosso país é diverso. E eu fiquei muito feliz porque o objetivo foi alcançado, de mostrar uma cultura do nosso povo, que era o jongo, que era a congada, e que as outras pessoas refletiram, e não, agora eu sei que esse termo estava errado e vou defender aquilo que é o certo. Né? E aí a gente acaba empoderando as crianças e, consequentemente, as famílias. A representatividade é muito importante, né? Porque na minha época não tinha bonecas negras, não tinha livros, não tinha muito essas coisas. Então a gente pegava aquilo como se a gente era diferente mesmo, porque não tinha uma boneca, só tinha Barbie loura. Não tinha uma boneca negra com os cabelos e black. As que tinham eram horríveis. Eu ainda acho que há muitas bonecas negras horríveis. Sim, mas assim, a gente já tá, né? Já melhorou bastante. Hoje em dia, antigamente a minha filha queria alisar o cabelo quando ela era mais nova. Era a época da progressiva, né? E ela queria fazer o cabelo liso. Ela passava o pentinho no cabelo dela para o cabelo dela ficar com uma franjinha. Porque ela achava que aquilo ali era bonito. Até ela entender que o nosso black é como se fosse uma coroa, é isso que nos deixa mais bonita. Quando ela começou a perceber isso, aí ninguém segura mais ela. Eu cheguei a queimar a cabeça na adolescência. Com aquele produto que vendia em farmácia e mercado, cheguei a queimar o couro cabeludo para poder alisar, porque na escola as meninas, como eu falei, de colégio particular até uma certa idade, o primeiro não tinha tanta diferença racial, já no segundo eu já sentia mais. E as meninas tinham os cabelos lisos, loiras. E aí você quer se adequar. Isso, e eu sentia que eu ficava sempre um pouco mais afastada. Eu lembro que eu cheguei a queimar, e eu lembro que eu tinha uma tia que ela falava, não, tem que alisar o cabelo mesmo. Esse cabelo, cabelo feio. Não, tem que alisar sim, vamos alisar. Ela mesma ia lá, comprava, alisava. E eu cheguei a ficar com uma marca na cabeça na época por causa de preconceito meu mesmo, comigo. Porque eu não aceitava o meu cabelo. Eu não aceitava. E quando meu filho nasceu, eu cortei, eu entrei em transição 5 vezes capilar. Porque eu não aceitava, eu começava e as pessoas falavam, mas eu deixava todo o seu cabelo alisado, aí eu deixava todo o seu cabelo com progressiva, eu ia lá e voltava. Comecei a fazer relaxamento,
Mas eu não me sentia bem. Aí foi uma época que eu falei, eu vou raspar a cabeça. O meu cabelo vai crescer natural. Foi quando eu raspei. Eu raspei o cabelo. Um monte de gente falou, você é maluca. Eu falei, vocês vão ver como é o meu cabelo a partir de agora. E o meu esposo sempre falou, filha, para com isso, para de ficar passando coisa no cabelo. Usa o cabelo, usa o seu cabelo. Se assume. A família dele, as mulheres da família dele são muito empoderadas. São muitas mulheres negras e muito empoderadas. Elas se aceitam assim. Que eu quando eu comecei a namorar ele, eu ficava assim, gente, como é que esse monte de mulher negra se aceita do jeito que é? E eu ficava meio assim, no meio delas eu ficava meio assim, sabe? Eu olhava, e elas me ajudavam, não, nega, deixa seu cabelo natural, vamos. Aí eu fui aceitando, e hoje em dia eu amo meu cabelo. Meu cabelo pra mim é a minha coroa. O seu cabelo está lindo. Eu amo meu cabelo e eu ensino pra ela que o cabelo dela... quando ela era mais nova, eu cheguei a alisar o cabelo dela. Eu cheguei a alisar. E ela não gostou. Tanto que ela mesma, ela cortou o cabelo para eu poder cortar o cabelo dela bem baixinho, para ele poder crescer. E ela pediu, mãe, corta meu cabelo, eu quero meu cabelo. Meu filho, calma, vamos esperar mais um pouquinho. Ela simplesmente um dia ela pegou a tesoura e cortou aqui. Não tinha nem... Aí ela agora, a senhora vai ter que cortar meu cabelo. E era aniversário da prima dela de 1 ano. A senhora agora vai ter que cortar meu cabelo. Eu fiquei assim pra ela. Aí o pai dela chegou, aquele cabelo aqui, cortou aqui na frente, que não tinha nem como disfarçar. Olha como é que ela ri. Não tinha nem como disfarçar. O pai dela falou, você quer cortar? Ela quer. O pai dela pegou, levou ela no barbeiro dele. O barbeiro dele ficou assim, ela, pode passar a máquina, tio. Meu cabelo agora vai crescer natural. Isso ela tinha 4 anos. Muito pequenininha. E já sabia o que E todo mundo, quando ela chegou na festa, você é maluca, Ela, eu quis cortar, eu cortei o meu cabelo. Eu quis o meu cabelo assim. E ela tem a tia dela, que ela chama de vó, ela não tem mais pai de pai. Ela falou, eu queria o meu cabelo igual da minha avó Márcia. Aí, o primo dela até teve aula com você, o Luiz Gustavo. É dele que eu tava me Entendeu? Ela falou, eu queria o meu cabelo igual da minha avó Márcia. E todo mundo ficou assim pra ela, porque ela era muito novinha. Ela era muito novinha, ninguém acreditava. Aí essa coisa da sua mãe, ela, não, fui eu que quis cortar e eu vou deixar meu cabelo crescer. Aí às vezes tipo assim, ai Maria, passa um pouquinho, vamos relaxar um pouquinho. Ela, ninguém mete a mão no meu cabelo, deixa meu cabelo do jeito que tá. E o pai dela fica assim, Andressa, às vezes eu fico assim, eu olho pra ela assim e falo, garota, eu não sei de onde você puxou isso. E muitas vezes a gente, negros, a gente é chamada de preta metida, preta antipática, não é? Ainda tem isso. Quando a gente se aceita. Quando tem uma autoestima. Quando tem uma autoestima, a gente se ainda tem aceita. isso. Falando que a gente não vai deixar mais ninguém fazer racismo contra a gente. Olha lá, preta metida, preta antipática. Ela já cansou de ouvir isso. Ai, preta metida, preta antipática. Aí ela fala, pode falar o que quiser. Sou preta mesmo e tá tudo certo. E eu fico olhando pra ela assim, que eu na idade dela, gente, eu não tinha isso. Se alguém me chamasse de preta, eu ia sentar num canto e ia começar a chorar. Eu chorava muito. Ela não, ela debate de igual para igual. Eu fico assim, gente. Mas isso também é resultado da sua criação, não é? Entendeu? Do seu empoderamento, que através do seu empoderamento, ela também se empoderou. Da família, A minha das irmã, referências a que minha ela irmã tem. demorou muito também para aceitar. O cabelo dela, ela alisava, até que um dia ela cortou e ela foi aceitando o cabelo dela. Hoje em dia, aí uma vez, não sei quem perguntou assim pra ela, por que você não volta a alisar? Ela, eu nunca mais eu quero alisar meu cabelo. Mas a minha irmã demorou ainda mais do que eu aceitar a condição dela de negra, de cabelo, de tudo. E a minha irmã ainda tinha um agravo para ela dizia que ela tinha um agravo para ela, porque ela era gordinha. Então, na escola era pior para ela dizia. Na época de escola, ela sofreu muito, mas ela não falava. Ela ficava com ela, porque a gente não podia, a gente não falava, não é que a gente não podia. A gente não tinha como falar. Porque as pessoas falavam que era palhaçada, que o que eles brincavam com a gente era brincadeira. E não era, a gente já sabia que era um racismo, mas a gente não sabia. Entendeu? E aí, Andressa, vou começar com você. Qual escola que você espera para Maria Antônia? Uma escola sem preconceito nenhum. E começando pelos pais, porque criança não nasce preconceituosa. Criança aprende a ser A gente preconceituosa. falou isso no primeiro episódio, a gente Entendeu? debateu sobre isso. Criança não nasce preconceituosa porque a gente não... Com nada, nem com cor,
nem com idade, nem com raça, nem com religião, com nada. A criança, ela é ensinada a ser preconceituosa, entendeu? E a gente tem que parar com isso, gente. Todo mundo é igual, não importa a cor, todo mundo é igual, não importa a religião, não importa nada, a gente somos todos iguais. O meu esposo é até meio grosso quando ele fala, no final das contas, vai todo mundo para o mesmo lugar, vai todo mundo para o mesmo cemitério. Então não adianta você ser preconceituoso, porque no final das contas você não vai levar nada, vai ficar tudo aí. Então essa é uma escola que eu quero para ela, sem preconceito nenhum, mas começando pelos responsáveis. Porque a gente vê que tem, na escola nova dela, uma vez eu cheguei com turbante, teve uma mãezinha que chegou para mim, você é da macumba? Eu quero da mulher, não. Ah não, porque você tá com esse turbante, as crianças podem se assustar, né? Nossa. Eu falei, mas nenhuma criança nunca me olhou com cara de assustada por causa de turbante. Você que está se preocupando com isso. Aí ela ficou meio sem graça e não falou mais nada, saiu de perto. Entendeu? Eu fiquei olhando assim e falei, gente, que mundo é esse que a gente está? É verdade. Entendeu? Eu passei uma situação dessa com a participação da Leila, né? Fui falar sobre Senegal e fui trazer a vestimenta, né? E aí eu coloquei uma roupa africana e tal, coloquei um turbante e fui receber as crianças assim. E muitas famílias entraram, espantadas, olharam assim e travaram. Sério, colocaram a criança assim, ó, de lado. Sim. De lado, assim, escondendo. Aí eu olhei, sem entender o porquê que estava acontecendo. E aí começaram os bochichos. Aí eu falei assim, gente, o que tem uma roupa? Eu estou aqui, hoje eu vou trabalhar sobre as vestimentas africanas, senegalesas, e eu vim para representar, né? Aí outro dia eu também trouxe a Leila vestida para poder, né, fazer um personagem e tal, para ser diferente, até porque, né, quando tira a roupa de trabalho é outra pessoa, né? Então, e houve muito preconceito das famílias, até eu explicar o que estava acontecendo, né? Então, realmente, precisamos ser exemplo, sim, como família, para as nossas crianças, para não gerar esse preconceito neles, porque nós somos o exemplo, sim, né, desse ambiente que precisa acolher, que precisa respeitar, né, o outro, independente do que é, de religião, de cor, raça, né? Opção sexual, que eu também às vezes fico olhando as pessoas. Criança, tem certas coisas perto de criança, gente, que não se fala. Criança é um bonequinho, aqueles bonequinhos de ventríloco, o que você fizer, ela vai repetir. E aí, meninas, como essas ações, como o Pode Eugênia, né, essa ação que a gente está fazendo, e ações parecidas com o Pode Eugênia podem ser importantes para a escola que vocês desejam, né, para os filhos de vocês? Então, eu vejo assim como algo muito produtivo, né? Porque a gente aprende com trocas de experiências. E é muito mais agradável a gente aprender quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente sabe que ela passou racismo, quando eu sei que ela passou. E aí a gente aprende assim, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando dói, aí a gente consegue aprender. E assim é mais saudável, eu acho, é mais fácil de aprender. Porque quando a gente vê na televisão que já chegou ao extremo, e aí é mais triste, mais doído, mais doloroso. Então eu acho que assim é muito mais fácil de aprender, muito mais agradável, né? As crianças também verem que tem uma negra linda como essa, empoderada, que gosta do cabelo, gosta de ser quem ela é, e se acha linda, se acha maravilhosa. Então eu acho que está sendo muito legal essa forma de abordar esse tema, está sendo muito mais divertido dessa forma, né? E esse, assim, o podcast, né, é realmente uma plataforma que está sendo muito acessado, né? E essa forma de bate-papo, de conversa, né? Uma palavra puxa a outra, né? Estimula, assim, é gostoso de ouvir, né? E aí da gente se apropriar dos assuntos, né? De serem relevantes. E
de trazer o que a Leila mesmo falou, né? Dessa questão de empatia, de inspirar até outras ações em outros locais, né? Em outras escolas, porque assim, a gente falando aqui, né, sobre preconceito, diversidade, empoderamento, representatividade. Então, assim, se de repente se numa outra escola não tiver algo, isso pode servir para uma formação, por exemplo, da capacitação de professores, né? Que às vezes a gente não tem como trazer um palestrante, né? Mas ouvindo outras pessoas, né? É muito válido, muito válido. Então agora a gente tem uma surpresa. A professora Maria Carolina Azevedo, ela gravou um vídeo pra gente e ela vai falar um pouquinho da importância aí de ações como essas. Então vamos assistir o vídeo da professora Maria Carolina. Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina Azevedo, eu sou professora de inglês e atuo aqui na Nona CRE. Sou professora em 2 escolas, em uma delas eu atuo no PEJ, na outra no Ensino Fundamental 1. E também sou mestre em educação perdão, para as relações étnico-raciais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e sou pesquisadora também nesse campo, além do ensino de língua inglesa voltado para as questões de raça. Então, eu vim aqui hoje dar uma palavrinha sobre essa iniciativa que é o Pod Eugênia e sobre a importância dessa atividade para a promoção das relações étnico-raciais, né? Então, eu acredito que essa ação ela é de suma importância não só para o letramento e para a formação dos alunos da escola, sobre as relações étnico-raciais, sobre temas ligados a racismo, né, ao contexto histórico trazido por este problema que nos atinge ainda hoje, mas também vai ser importante para o letramento racial de outros agentes do espaço escolar e, inclusive, a reconfiguração desses pais que também têm acesso a esse conteúdo. Então, agradeço imensamente pelo convite de vir falar sobre o assunto e acredito muito que essa atividade vai gerar muitos bons frutos e vai colaborar sim com a mudança e reconfiguração dessas crianças que vão ter acesso a esse conteúdo. Tá? Meus parabéns, espero que vocês promovam aí outras ações tão bem-sucedidas quanto essa e que as relações étnico-raciais sejam uma pauta firme dentro do PPP da escola, dentro desse fazer pedagógico, dentro do nosso pensar diário, porque o racismo ainda nos atinge, né, fortemente. A gente é só olhar para os lados que a gente vai perceber aí o quão agressivo, né, e como ele ainda castra vidas de pessoas negras e atinge a vida de todos nós na sociedade brasileira e pelo mundo também. Então é um tema que deve ser combatido diariamente, né? Já diz a Lei 10.639. Além de ser uma pauta urgente, ela deve estar presente em todas as disciplinas do currículo escolar. Então, mais uma vez, parabéns pelo Pod Eugênia. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Maria Carolina Azevedo, por aceitar o nosso convite, por ter falado um pouquinho aí sobre a importância de ações como essa. E agradeço a vocês também por estarem aqui, por compartilharem a experiência de vocês. Foi um momento muito rico, muito importante. Maria Antônia, estou muito feliz que você está aqui. Maravilhosa. E eu quero agradecer também a todo mundo que esteve aqui no podcast, todos os convidados, todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. E espero que todo esse trabalho, né, possa inspirar, que cada um reflita sobre as questões que foram abordadas. Não é um final. Nós vamos ter outras temporadas com outros temas, então aguardem as próximas temporadas do Pod Eugênia, tá bom? Então, até lá!
Oi, gente, a gente acabou de gravar, mas eu só queria passar aqui só para agradecer a todos vocês que acompanharam o Pod Eugênia, tá? Muito obrigada por ficarem aqui até o final e um beijo, só passando aqui só para agradecer vocês. Tchau, tchau!